Olá pessoal, nessa aula nós vamos fazer uma análise um pouco mais completa sobre o diodo. Vamos verificar como é que a gente analisa e como é que a gente consegue transformar o circuito de uma forma que consigamos calcular. Um pouco diferente das outras disciplinas, no quesito análise de circuitos, nós vamos entender métodos práticos para poder fazer cálculos com diodos, levando em conta a prática, não simplesmente as teorias. Se ficamos uma semana longe, então a ideia é sempre a gente revisando um pouquinho e acabar avançando um pouquinho mais, tá? Então, na aula passada eu já tinha comentado sobre a curva do diodo, ok? Que a gente acaba utilizando o diodo em torno de 0,7 volts, né, para silício, ok? E para fazer esse gráfico através do Excel, tá? Eu preciso desta fórmula que ela é fornecida pelo fabricante do diodo, ok? Que ele, e por questões que chamamos questões empíricas, né? Conseguiu determinar esta curva e com base nessa curva eu consigo calcular a corrente no meu diodo, calculada sempre em miliamperes. Separando, pessoal, as áreas, né, as que chamamos de regiões, né, de um diodo, né, eu coloquei aqui aproximadamente 0,6, isso aqui começa a partir de 0,6, né, mas a gente trabalha com 0,7, não tem problema, apenas uma convenção isso daqui, tá? Então, na polarização direta, certo? Na polarização direta, né, quando a tensão for maior do que 0,6. Isso chamado polarização direta. Na polarização reversa é quando a nossa tensão no diodo ela é negativa, tá? E temos a última região, que é a região de ruptura, aonde a tensão do diodo ela fica maior, tá? Que nós chamamos de breakdown, tá? Onde vai haver uma quebra desse nosso diodo. Se vocês perceberem aqui pela curva, essa corrente ela vai disparar negativamente, fazendo com que o diodo aqueça. O diodo aquecendo, a corrente vai subir e assim constantemente até que haja uma ruptura. Então agora, pessoal, vamos ver aqui um circuito polarizado diretamente e como é que a gente faz os seus cálculos, tá? Então, vamos adotar aqui para o silício, né? Vamos pensar que esse diodo é um diodo de silício, né? Então, 0,7 volts. Isso aqui é a nossa tensão no nosso diodo. Então, aqui, pessoal, nesse diodo aqui, né? Vou pegar outra cor aqui. Bom, a tensão no nosso diodo está colocada aqui. Tá. Para a equação da malha, eu sei que vocês fazem lá, né, a soma do fechamento lá da malha. Eu faço um pouquinho diferente para ser um pouquinho mais prático, para a gente ganhar um pouco de tempo, para não ficar colocando mais e menos, né? Tá. Então, pessoal, coloca o seguinte: de um lado eu coloco todo mundo que fornece energia. E do outro lado são os gastadores, o pessoal que gasta energia. Se ele não fornece, logo ele gasta energia, tá? Então, quem que nós temos que é a nossa fonte, né, pessoal? É o que nós chamamos de VCC. Bom, a nossa fonte aqui. Esse é o cara que vai fornecer energia para a gente aqui, então vou colocar ele aqui. No resistor, tá? Eu vou utilizar, pessoal, a forma do Uri, certo? Forma do Uri. Professor, mas está usando a letra U, não é a letra V, pessoal. Podemos usar a letra U, a letra V, tá? Eu quero calcular a tensão no nosso resistor. Então, a tensão no nosso resistor vai ser a sua resistência vezes a sua corrente, tá? Lá eu representei pela letra I maiúsculo, né? E a letra R. Então, nós temos aqui a nossa tensão nesse nosso resistor. Bom, somado com outro cara que gasta, né? Que é o nosso danadinho do nosso diodinho. Ele vai consumir lá. Então, vamos colocar agora aqui os valores, ok? Então, eu tenho aqui 10 volts, bom? Temos como resistor, pessoal, 1 kΩ. Não é um ohmão, tá bom, pessoal? Aqui nós temos 1000 ohms. Ok? Beleza? Tá? Então, coloquei os 1000 aqui, o 0,7 do nosso diodo. Ok?
Peguei o 0,7, que ele era positivo desse lado, joguei para o outro lado, ele ficou o quê? Negativo. Ok? E deixamos o nosso 1000 agora aqui. Então, vamos ter aqui 9,3 é igual a corrente vezes 1000. Então, para calcular a corrente, finalmente, vou pegar aqui 9,3, vou dividir por 1000. Isso aqui vai dar para a gente 9,3 miliamperes. Professor, na minha calculadora, ele deu um monte de zero, né? E depois o 93 lá. Pessoal, se você tem uma calculadora científica, fique atento ao botão ENGE, tá? Se você apertar, não aperte duas vezes, tá? Se apertar o botão ENGE uma única vez, ele vai calcular para você, tá? O que é importantíssimo, tá? Que 10 a menos 3, pessoal, é mili. 10 a menos 6 parece um Uzinho, tá, pessoal? É um Uzinho esquisitinho lá, é uma letra grega, né? Depois, 10 a menos 9 é o N. 10 a menos 12 é o P. Bom? Então, um bom jeitinho de você decorar isso aqui é milimicronanopico. Milimicronanopico. Se você seguir essa regrinha aqui, milimicronanopico, tá? Isso vai gravar na sua cabeça. E aí você sabe que cada um deles, pessoal, está dentro da tabuada do 3. Menos 3, menos 6, menos 9 e menos 12. Bom, nessa sequência aqui. Mas, professor, e se o diodo tivesse invertido? Tá? Lembrando que o sentido da corrente era para ser nesse sentido, tá bom, pessoal? Aqui nós temos aqui o nosso positivo aqui, né? Era para ser nesse sentido, ok? E aí o nosso diodo tá com a setinha dele ao contrário, tá? Então, como é que funciona? Quando o diodo está invertido, pessoal, ele vai funcionar. Imagine que você não enxerga o circuito desse jeito. Enxerga o circuito desse outro jeito que eu estou mostrando aqui. Bom, aqui, ó, nesse outro carinha aqui assim. Tá, eu faço a seguinte pergunta. Se o circuito está aberto, qual que é a corrente dele? Zero, pessoal. Tá? Na prática, a gente sabe que na situação real, essa corrente ela não é zero, pessoal. Ela é muito pequena, tá certo? Ela não precisa fazer parte do nosso cálculo porque ela é ínfima, tá certo? Não daria nenhum tipo de alteração, tá? Então a gente fala que ela é aproximadamente zero. Bom, agora, só que essa pequena corrente, pessoal, ela tem um pequeno probleminha, tá? Ela é chamada corrente reversa ou corrente de fuga. Ela é bem pequenininha. Mas, vamos supor que você colocou o seu circuito em determinado local e ele começa a aquecer. A cada 10 graus que subir a temperatura nesse local, né? Porque no fundo, de acordo com a tensão que você colocar, o próprio diodo vai acabar se aquecendo. A cada 10 graus, essa corrente ela dobra. E vai dobrando até que haja também o rompimento do nosso diodo, tá? Aquela tensão de ruptura. Acontece, pessoal, porque ele vai acabar aquecendo, tá? Eu mesmo, quando eu estava entregando um projeto na faculdade, né, um diodo, não sei por que cargas d'água lá, o diodo superaqueceu, ele estava ligado corretamente, superaqueceu, acabou queimando, tá? Foi até muito curioso, porque a minha entrega, eu tinha que ter 20 volts numa saída e estava dando, quase 21. E na hora que eu troquei o diodo, coloquei o outro diodo, por incrível que pareça, o circuito ficou perfeito e estava dando 20 volts precisos. Bom, tá. Só que uma coisa muito importante, toda vez os alunos perguntam para mim, tá, professor, não tem corrente, não tem tensão. E aí que os alunos se enganam. Nesse local desse meu diodo aqui, eu vou ter menos 10 volts. Ah, professor, conta outra. O professor lá do primeiro módulo me falou, não tem corrente, não tem tensão. Pessoal, eu estou com um elemento que é um diodo. Mas eu vou te provar uma coisa que, por favor, não façam em casa. Tá. Você foi lá, você ligou 2 fios na tomada da sua casa. Os 2 fios estão abertos. Ele não tem corrente. Porque se os fios estão abertos, ele não tem corrente. Se você colocar a mão nesses 2 fios, você tem tensão.
Então, pessoal, mesmo que o circuito esteja aberto, e dessa vez eu não estou colocando nenhum diodo, tá? Não coloque a mão nos fios, porque você vai acabar levando um choque, ok? Tá? Mas eu acabei de te provar que mesmo não tendo corrente, você acaba tendo tensão. Esse material, pessoal, é muito importante, porque é o seguinte, assim, quando a gente começar a entrar em modelos específicos de diodos, né, que a gente vai ver nessa aula, um modelo específico, né, o que é importante? É importante eu ter um material que nós chamamos de datasheet, tá bom? Ou, se eu for fazer uma tradução literal, é uma folha de dados. Isso aqui é a pessoa que faz o componente. Um exemplo aqui, o fabricante, que é o Vishay, bom? Então ele faz aqui e no fundo, às vezes é tão simples montar esse material que ele não faz somente para um modelo, né? Aqui ele tem 7 modelos, né? Tem do um N4001 até um N4007, né? Tá? Com as suas variações. Para a gente trabalhar nessa aula, né? Eu vou adotar um deles. Por que eu vou adotar um deles? Porque eu preciso fazer comparativo. O que a prática me traz de resultado, tá certo? E o que os cálculos me trazem de resultado, tá? Então, eu já percebi que é o seguinte, a primeira coisa que eu vou ver aqui, né, nesses itens, eu vou ver aqui a minha tensão reversa, a máxima tensão reversa que eu posso ter. Então, para esse 1N4001, o máximo que eu posso ter nele, pessoal, é 50 volts, tá? Então, se eu for usar esse cara numa tensão alternada, ele já não funciona, porque a tensão alternada a gente vai acabar precisando, numa ligação normal, 110, né? Acaba sendo mais que a gente vai acabar entendendo isso daí, né? Então, para que eu utilizasse para ligação numa tomada, eu tenho que pegar um N4003, porque ele suporta até 200, bom? A corrente máxima que eu vou passar nesse cara, que nós chamamos ela corrente direta dele, é no máximo, pessoal, 1 ampere, tá certo? Então eu estou tipo garantindo, tenho que garantir que eu não passe de 1 ampere nesse carinha aqui. Tem outros dados aqui que nós vamos ver isso aqui depois ao longo do curso, né? Mas vamos, principalmente agora nesse começo, focalizar em 2 dados que fique bem dentro da nossa cabeça, que tipo, isso aqui não é um dado chutado, o professor não chuta esse dado, tá? Esse dado está feito pelo próprio fabricante e, para que eu possa fazer também os cálculos, eu tenho que me basear nos cálculos do fabricante. Então, com base naquele datasheet lá, eu consegui tirar alguns dados, né? Como eu vou mostrar aqui assim. O primeiro deles, que a gente pode representar por IF, pessoal. F é a palavra forward, tá bom? Tá certo? É para frente ou direto, né? A nossa corrente direta que a gente vai ter no nosso diodo, tá? Então, se eu pegar aqui um outro modelo, isso aqui é de outro fabricante, tá? Esse outro fabricante chama, no fundo, o nome do diodo dele se chama SKE1/12, tá? Esses códigos são o mais diversificado. Professor, como é que eu consigo verificar isso aqui, tá? Se você chegar lá, você olhar dentro do seu diodo, tá? Aqui ele vai ter o código do fabricante, bom? Então não se preocupa com isso daí, tá? Então eu peguei aqui 2 modelinhos aqui assim. Os 2 modelinhos eu peguei como exemplo aqui. A corrente direta deles tem que ser no máximo 1 ampere, ok? A tensão máxima reversa. Lembra quando a gente está ligando o diodinho ao contrário, pessoal? Tá? A gente tem que escolher exatamente o modelinho que a gente vai acabar utilizando, tá? Aquele N4001, como já tinha mostrado no slide anterior. Bom, temos o outro modelinho aqui de outro fabricante, chama BY127, suporta até 800 volts, então esse aqui é um diodinho parrudo, né, pessoal? Ok? E por último, lá, aquele que eu coloquei lá em cima, lá, apesar dele suportar, pessoal, no máximo 1 ampere, ele suporta uma tensão reversa máxima de até 1200 volts. Tudo que você aprendeu de eletrônica até agora, todos os elementos, resistor, a fonte, capacitor, indutor, acontece. Você coloca tudo isso daí dentro de um cálculo, já tem um tipo feitinho, bonitinho. Tá. Para o diodo acontece, a gente tem que criar modelos, tá bom? Ou a gente escolher entre os modelos que eu vou mostrar a seguir, tá? Para que a gente faz estudo desses modelos? Para a gente ver, acontece, se o modelo que a gente está utilizando,
se ele vai ser adequado para o cálculo, tá? Depois a gente vai fazer um comparativo, tá? Como a gente não vai ter dentro do laboratório para a gente poder montar isso daí, por isso que eu coloquei o software simulação EWB. Existem aplicativos também para o celular que você pode também, só que algum deles dura tipo assim, no máximo uma semana, né? Eu tentei algum deles lá. Se alguém descobrir um novo aplicativo, depois, por favor, compartilhe com a turma. Estou o tempo inteiro tentando achar um aplicativo legal dentro do celular que você possa simular dentro do celular para você poder verificar, tá? Então, o que é legal? Eu pegar, às vezes, tipo o aplicativo ou o EWB e verificar quais são os valores que aparecem lá e comparar com os valores que eu calculo na mão, para saber se eu estou dentro ou se eu estou fora de um valor ideal. Então, vamos ver aqui o primeiro modelo, que nós chamamos do modelo ideal. No modelo ideal, pessoal, se a tensão no diodo for negativa, ele vai funcionar como se fosse uma chave aberta. Você podia trocar, como eu coloquei naquele exemplo anterior. Se ele tiver ligação direta, a tensão nele for positiva, ele tem que funcionar como chave, tá? Então aqui nesse exemplo eu coloquei aquele UN4001, ok? E foi medida a corrente com o multímetro e deu 99,2 mA, tá certo? Já quando foi feito, tá? Pensando aqui no nosso modelo ideal, que eu vou fazer o cálculo, tá? Então, novamente, eu consigo calcular, pessoal, a corrente no nosso resistor, tá? Então, a tensão no nosso resistor, se eu tenho 100 volts aqui, vai sobrar 100 volts no nosso circuito, que vai ser a corrente vezes o nosso resistor. Então, fazendo aqui os cálculos, eu vou ter que vai ser 100 divididos por 1000 e vou ter aqui uma corrente de 100 mA. Se a gente perceber, pessoal, a diferença é bem pouquinha, né? A gente está errando aqui, ó, por 0,8 mA. Então, esse modelinho aqui, nesse exato momento, ele está ótimo para a gente. A diferença é bem pequena. Agora, vamos fazer o cálculo agora, novamente, tá? Só que dessa vez, em vez de eu ter uma fonte, pessoal, de 100 volts, eu vou colocar uma fonte bem pequenininha. Vou colocar 1,5 volt. 1,5 volt, tá? Então, acompanhe aqui as diferenças. Então, nesse carinha aqui, nós temos 0,95 mA. E nesse outro cara, olha quanto que deu, deu 1,5. Tá? Só para vocês terem uma ideia, se aqui fosse 1 ampere para 1,5, a diferença, o nosso erro, pessoal, já está em 50%. Ou seja, esse modelo é muito bom se a fonte for grande, mas se a fonte for pequena, o erro é grotesco. Então, eu já vou dar um X bem bonito para esse cara aqui, que esse modelo não é muito legal para a gente estar fazendo. Ok? Vamos ver aqui um segundo modelo que a gente chama que ele funciona como se fosse uma bateria. Se a tensão nele for negativa, funciona como chave aberta. Pessoal, visualize no local uma chave aberta, como eu coloquei apenas os 2 pontinhos naquele outro slide. Tá? Se a tensão for positiva, tá? Eu vou colocar aqui 0,6 para estar fazendo o cálculo. Ok? Nos primeiros cálculos vamos usar de 0,6, depois vamos utilizar 0,7. Tudo bem? Então, ó, no exemplo prático, novamente, com o mesmo diodo, um N4001, a corrente aqui deu 0,95 mA. Ok? 0,95 mA. Se eu for fazer agora aqui a continha agora aqui, então lembrando, pessoal, que esse cara aqui é a fonte, ok? Vamos ter aqui a corrente no nosso resistor, vezes o nosso resistor, mais 0,6, ok? Então vai ficar 1,5 menos 0,6, a corrente, bom,
vezes 1000. Então aqui vai dar 0,9. Já vou jogar o 1000 para cá, ó. 1000 para cá. Opa, aqui é a corrente aqui. Bom, tira esse cara daqui. Então vamos ter aqui a corrente 0,9 mA. Olha que aqui que é legal, pessoal, porque agora a nossa fonte ela pode ser bem pequenininha, porque o problema todo, pessoal, é quando o valor da fonte fica muito próximo do valor do nosso diodo, tá? Então, a diferença agora ficou bem pequenininha, tá? Eu não estou falando nem da primeira casa, eu estou falando de 0,05 mA. Então, esse modelinho aqui, ó, legal, esse modelinho aqui deu bem pertinho. Ah, professor, você não vai fazer com uma fonte muito grande? Pessoal, com uma fonte muito grande, a diferença ainda vai ficar menor ainda, tá? Porque pensa o que seria 100 menos 0,6, tá? Então, literalmente, a diferença ficaria bem pequenininha mesmo. Tá. Temos um modelo mais completo, que é bateria e resistência, tá? Então, dentro de um diodo, a gente pode ter uma resistividade, tá? Mais ou menos de 5 ohms. 5 ohms. Tá? Então, para eu poder fazer agora aqui o cálculo, para que eu possa fazer o cálculo, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, 1,5 volts, que é a nossa fonte de um lado. Vamos colocar aqui os gastadores. Só que, pessoal, os gastadores agora aqui, eu tenho os 1000 desse resistor, porque ele está em série com o outro. Esse resistor está em série com esse cara aqui. Então, o total que eu tenho agora aqui não é mais 1000. Vai ser 1000 mais 5. Eu vou ter 1005. Tá bom? Lembrando que o meu cálculo aqui é um pouco mais prático, pessoal. Se eles estão em série, eu tenho que somar. Então, 1000 mais os 5 aqui, eu vou ter os 1005. Ok? Vezes a corrente que nós queremos calcular, bom, mais o 0,6. Ok? Então, vai ficar aqui, ó, 1,5 menos 0,6 é igual a 1005 vezes I, né? Então, vai dar 0,9 divididos por 1005 é igual a I. Com base nisso daqui, o I vai ser 0,89 mA. Olha lá, pessoal, também deu uma diferença também bem pequenininha. Aqui deu um pouquinho maior, né? 0,06 a diferença. Bom? Agora vamos ver uma coisa que é o seguinte aqui. O grande segredo aqui, pessoal, agora eu vou diminuir o resistor. Bom, vou diminuir o resistor. Vou colocar 100 nele. Bom, o outro lá era 1K, vamos colocar 100. Vamos ver qual que vai dar, acabar dando a diferença. Tá? Então agora eu vou ter os 100 mais os 5. Então eu vou ter o total aqui de 105 ohms. Bom? Então, novamente a nossa fonte, 1,5, ok? Vai ser agora aqui, ó, o nosso resistor vezes a corrente, mais 0,6. Vou trazer o 0,6 para cá, 1,5 menos 0,6 é igual a 105 vezes a corrente. Vai ser 0,9 divididos por 105 é igual a nossa corrente. E a corrente vai dar aproximadamente 8,57 mA. Novamente, pessoal, se vocês perceberam a diferença agora aqui de 0,03, tá? Mili, tá? Tem que lembrar que ainda é mili, tá? O cálculo aqui, pessoal, ele ficou mais aproximado do que o nosso modelo 2, tá? Com relação ao modelo 1, nem precisamos falar nada, tá? Só que tem uma coisa. E se eu tiver tipo 3, 5, 10 diodos no meu circuito?
será que é tão vantajoso ter que colocar ainda o valor desse resistor? Tá? Então, para a gente chegar num denominador comum, tá? Para vocês acabarem entendendo por que a gente faz todas essas demonstrações aqui, tá? Eu vou criar uma tarefinha onde eu vou colocar algumas fontes, alguns resistores, tá certo? E você vai calcular para mim através do modelo 1, do modelo 2 e do modelo 3. E vai calcular para mim a porcentagem que eu tenho de uma coisa em relação à outra. Aí a gente vai ter uma tabelinha com alguns itens e a gente vai verificar se realmente vale a pena a gente trabalhar só com o modelinho 2, ou é melhor trabalhar com o modelinho 3, ou porque cargas d'água você quer usar o modelinho 1, que a gente já viu que não vai dar certo, tá? Mas é importante que a gente tenha a nossa comprovação que qual modelo é mais adequado para a gente estar trabalhando, para a gente poder fazer análise de circuitos em diodos, tá? Na próxima aula a gente vai começar a fazer análise de circuito, a gente vai ter alguns circuitos, certo? Não somente a gente vai começar com uma malha, depois a gente vai aumentando a quantidade de malhas e a gente vai começar a fazer uma análise, tá? Lembro muito, várias regrinhas que vocês aprenderam, a gente vai reaplicá-las, tá bom? Lei de Kirchhoff, né? A gente vai fazer, lei dos nós e vamos trabalhar todas essas coisas. Só que eu trabalho do jeito um pouquinho mais prático. Por quê? Porque o diodo já nos dá informações que antes você não tinha disponível no meio dos circuitos. E qual que é a informação que eu já tenho em cima dele? Eu já tenho já minha tensão no meu diodo. E aí, com base nisso, me facilita que eu consiga fazer muitos cálculos, fazendo menos cálculos, fazendo uma análise mais rápida e precisa.